que nós outros como cristianos, como crentes, necessitamos compreender estas coisas. Que tu e eu solos, nós outros não podemos chegar a nenhum lugar. Tu e eu solo não podemos chegar. Nós outros não somos autossuficientes. Pero tu pode dizer, eu sou inteligente, he estudado, estou me preparando, pero se não és Deus em minha vida, em tua vida, queridos, não passamos de, não sei, pode dizer, nós outros sem Deus, pode dizer, nós outros não somos nada, pero com Deus, nós outros somos todo e podemos todas as coisas, amém? E eu quero ensinar-te algo na vida de Mardoqueu, que eu aprendi para a minha vida, porque este homem estava aí turbulado, sofrendo, vestido de roupa de luto, com ceniza em sua cabeça. Ei, querido, se tu hoje está passando por essa situação, corre tu roupa, sacuda esta ceniza de tu cabeça e glorifica a Deus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Amém? Não sou eu que estou dizendo, mas estou dizendo com autoridade na palavra de Deus. E a palavra de Deus é para aqueles que creem. Se tu não crês, tu está perdendo tu tempo aqui na igreja. Porque esse evangelho é para aqueles que creem. É para aqueles que creem. Aqueles que querem câmbio de vida. Aqueles que dizem, eu vou, eu puedo, eu consigo, mesmo com minhas debilidades, mesmo com minhas fraquezas, meus problemas, que me estão dizendo que eu não valgo, que eu não puedo. Tu sim que podes para Deus. Não aceita sobre tua vida. Eu quero chamar a tua atenção aqui. De la horca para o palácio. Glória a Deus. Aqui estamos falando de algo simbólico. É o que he dito antes. Quizás tu inimigo está preparando algo e tus olhos aún não tuvo a oportunidade de contemplar. Pero Satanás trabalha 24 horas. Satanás trabalha 24 horas. E eu aprendi aqui com o nosso pastor que nós outros temos que agradecer, alabar a Deus por os livramentos que Deus nos dá, que nós outros não vemos. Que Deus nos está livrando cada minuto, cada momento, Deus nos está livrando de acidente, de enfermidade, guardando nossas vidas de todas as coisas malas. E eu aprendo aqui com Mardoqueu, na vida dele, com esta história, os benefícios que tuvo Mardoqueu em seus momentos de crise. Porque crises, se alguém decir que não passa problemas e crises aqui, eu tenho que já preparar um trono para ti aqui e poner-te sentado aqui, porque tu eres digno de isso. Mas eu quero dizer também, se tu passa crises, se tu passa problemas, se tu passa adversidade, eu também tenho que preparar um trono e poner tua vida sentada aqui. Porque se tu estás de pé, tu eres um vencedor. Amém. Pastor sempre habla, tu passou por problemas, tu passou por crises, mas se tu estás aqui hoje, tu eres um vencedor. Amém. Amém? E eu vejo aqui o primeiro benefício na vida de Mardoqueu, quando ele estava passando por essa situação, por essa adversidade, ameaçado aqui, sem ele saber. Ele estava ameaçado de morte, sem saber que havia... Bueno, ele se enterou, mas ele não sabia que tinha uma horca preparada, lista para ele, esperando ele. Ele não sabia. Pero ele teve algumas atitudes e algo beneficiou a vida dele, para que ele saíra desta situação e passara para o outro lado. Para que o câmbio fuera hecho na vida dele, dessa situação de luto, de ceniza, de espírito de morte, a volver, a levantar-se e tomar a posição de um rei. Há algo aqui que eu quero chamar a atenção. Primeiro, ele tinha quem rogara por ele. Por isso te digo, tu não estás só. Tu não estás só. O pastor sempre nos está ministrando algo aqui que é muito interessante. Esta pessoa que está a tu lado pode ser o Mardoqueu de tua vida. Pode ser a Esther de tua vida. E a palavra de Deus habla aqui que assim como Mardoqueu tuvo uma Esther que rogara por ele delante do rei, tu e eu temos alguém
que intercede por nós outros. A palavra de Deus nos garantiza isto. A palavra de Deus nos garantiza. E nós outros miramos aqui, quem rogava, quem intercedeu por Mardoqueu? Foi lá Esther. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Disse assim: E Mardoqueu lhe comunicou todo o que havia acontecido e lhe informou de la plata que Amán havia dicho que entregaria a los tesouros del rei a cambio de la destruição de los judíos. E lhe deu também a cópia do decreto que havia sido publicado em Susa para que foram exterminados a fim de que ela mostrara a Esther e lhe informara e que lhe encargara que fuera ante el rei a suplicar-lhe e a interceder delante de ele por su pueblo. Mas há algo na história aqui que nos chama a atenção. Não era qualquer pessoa que podia entrar na presença do rei. Se não for invitado, havia um decreto: se alguém entrar no pátio sem a ordem, sem a invitação do rei, esta pessoa era exterminada ao momento. Pero a graça em la vida de Esther, delante de los ojos del rei, foi tão grande que Esther dijo: eu vou entrar sem mesmo ser invitado, porque necessito intervenir por meu povo. Necessito intervenir por Mardoqueu. E ela entra. E quando ela entra, o rei, com o cedro de ouro, passa. E tu e eu, mirando na Bíblia, traindo para nossas vidas, Esther intercedeu por Mardoqueu delante do rei. Tu e eu temos um que se chama Espírito Santo. Amém. Porque muitas vezes, amados, nos falta a força, nos falta a fé. O rei ministrava aqui, quando nós muitas vezes estamos na presença do Senhor, nós não temos palavras. O Espírito Santo é um intérprete. O Espírito Santo é um intérprete, que a Bíblia habla, que Ele é quem intercede com gemidos inexplicáveis delante de Deus. Então, alegra tu coração. Há alguém, tu tienes em suas mãos uma pessoa chamada Espírito Santo, que quando tu está passando por tus problemas, tua dificuldade, Ele intercede por ti delante do Rei. Amém. Delante do Senhor de los Senhores, que és tu Deus. Sepas de esto. Segundo, ele tinha um mediador para chegar na presença do rei. Quem era? Esther. Tu e eu temos um mediador para chegar delante de Todo-Poderoso. E é através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. A palavra nos garantiza isso. Ele é nosso mediador. Ele intercede, Ele se apresenta delante de Deus por mim causa e tu causa. Há um exemplo claro no livro de São João, capítulo 17, versículo 15. Ele, orando ao Padre, disse: Senhor, eu não pido que tu quite eles do mundo, senão que tu guarde eles no mundo. Guardem eles. Queridos, esta palavra é declarada sobre nossas vidas, e eu declaro sobre tu vida. Amém. Que tu tienes quem juega e intercede por ti. Tu tienes um mediador delante de Deus. A palavra de Deus habla que através de Jesus o velo já foi rasgado, já foi roto. Tu e eu temos a liberdade de entrar na presença do Rei em oração, em súplica, clamar. Pero Jesus hace algo mais. É Ele quem media. És o mediador dessa situação entre tu e eu. És Ele que nos garantiza a vitória. E é algo muito interessante aqui, a vida deste homem, que seu nome estava em las crônicas do rei. Quando sucedeu o que sucedeu, no capítulo 2, que Mardoqueu revela
a conspiração contra a vida do rei, foi escrito esta história no livro de las crônicas do rei. E eu quero dizer algo para ti. Tu vida não está sendo escrita em qualquer sítio. Tua história não está sendo escrita em qualquer livro. Suas lutas, suas adversidades, não está sendo escrita em qualquer livro. Deus está tomando em conta o que tu estás passando, o que tu estás sofrendo, as adversidades que tu estás enfrentando. Deus está tomando nota. E aqui, a Bíblia nos revela, no capítulo 6, versículo 1, que aquela mesma noite se lhe foi o sonho ao rei e pediu que ele trajera o livro de las memórias e crônicas para que la leyera em sua presença. Então hallaram escrito que Mardoqueu havia denunciado o complot de Bigtan e de Teres, 2 eunucos del rei de la guardia de la puerta, que havia planeado matar o rei. Então, amado, tua história, minha história, não está olvidada para Deus. Minha história, tua história, não está olvidada por Deus. Isto aqui já havia passado algum tempo. Eu não sei decirte quanto tempo, pero estava bem registrado em las crônicas del rei. E um belo dia, este rei desperta e mira, traz as crônicas, que eu quero ler estas crônicas, a ver o que está escrito aqui. E amado, o que tu estás vivendo, o que tu já viveu, Deus tem muito presente delante dele. Amém. Quizás tu está dizendo, irmão, há muito tempo que passou isto, que passou outro. Pero Deus sabe, Deus conhece tua vida. Melhor que eu, melhor que a ti mesmo. Deus conhece tua vida, conhece tu coração. E em qualquer momento, Deus pode levantar em tu favor. Aleluia. Deus em qualquer momento pode levantar a tu favor e cambiar tua história, e cambiar tua vida, cambiar a história de tua família, de tus hijos. Deus pode, porque Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Não há nada que está oculto delante dos olhos de Deus. Então, posiciona-te, cuida-te. Vuelvo a falar de lealtad. Cuida-te. Vuelvo a falar de submissão. Cuida-te. Porque Deus está escrevendo. Não pensas que tu está, não, estou fazendo isso e Deus não está levando em conta. Mentira, estás equivocado. Deus está apontando todo. Deus está apontando todo. E se tu está na posição, a qualquer momento Deus pode entrar em tua vida e tua história. Pode cambiar tua história. Pode cambiar. Nós vamos ver o que passou aqui. Deus tem o poder de cambiar Sulamento em baile. Ele cambiou a vida deste povo. Foi Deus que cambiou a vida deste povo. Não foi o rei, não foi o homem, foi o próprio Deus. E eu te estou falando aqui que as crônicas de Deus são reais. O livro de las crônicas de Deus é real. E Mardoqueu tuvo o favor do rei. Mira que interessante que o rei, logo em seguida, dijo, no mesmo capítulo, capítulo 6, do versículo 4, ele faz uma pergunta. Que honra ou que distinção se concedeu a Mardoqueu por isto? Os servidores do rei e seus oficiais responderam: nada se ha hecho em seu favor. Então o rei perguntou: quem está em el pátio? O rei pergunta: qual foi a honra
que dio a la vida de Mardoqueu para este dia. E eles, os eunucos, contestaram: não hicieron nada. Ele aún sigue aí fora do palácio. E aún, eu imagino eu, com a história, pensando: não sabes el rei o que está passando com Mardoqueu, o sofrimento que ele está passando, porque Amã quer quitar sua vida. Claro que Amã já havia pedido isso ao rei, nós outros leemos, pero a aflicção, o rei não sabia, pero o rei de reis sabia, o Todo-Poderoso sabia. E o rei então manda, dá uma ordem: quem está no pátio? E sabes quem estava no pátio? Amã. Amã. Quem é tu inimigo? Quem é tu inimigo? Quem é tu inimigo? Não me conteste. Tu sabes quem é tu inimigo. O inimigo de nossas vidas se chama Satanás. Pero Satanás encontra vidas muitas vezes para atacar nossas vidas. E sabe o que Deus vai fazer? Quando Ele quer honrar tua vida, Ele vai encontrar Amã no pátio. E sabes que mais Ele vai fazer com tua vida? Ele vai cambiar sua sentença. Porque já havia uma sentença declarada sobre a vida de Mardoqueu, que era a horca. Havia uma sentença já declarada sobre a vida de pueblo, que era morte. Quizás tu inimigo já declarado uma sentença de morte para ti. Quizás tu inimigo já tenha uma horca preparada para ti. Pero nesta noite, eu te quero dizer uma coisa: que Deus cambiará. Que Deus cambiará sua sentença. Amém. Sua sentença de morte, Deus cambia hoje e traz vida sobre tua vida. É Deus que tem o poder para cambiar sentença. Quizás o homem pode dar-te uma sentença. Um juez te pode dar uma sentença. Satanás pode dar-te uma sentença. Pero Deus a qualquer minuto pode cambiar essa sentença. Amém. E quitar toda esta tristeza que está em tua vida, em tu coração. E trazer a alegria, o gozo, a paz que tu necessitas. Amém? E eu quero finalizar aqui nesta noite. Depois disto, que Deus lê as crônicas e mira a vida de Mardoqueu, passa algo. E é o que Deus muitas vezes faz em nossas vidas, e é o que Deus vai fazer. De aquela horca que estava preparada para mim e para ti, o Senhor vai correr tu inimigo, o inimigo de tus aflições, o inimigo de tus lutas, o inimigo que está cada dia aí tramando contra a tua vida. Deus vai correr ele. A mesma horca que estava preparada para a tua vida, o Senhor vai tratar de cortar a vida dele. Amém. Assim foi hecho com Amã. A horca que ele preparou para acabar com a vida de Mardoqueu foi seu destino. Amém. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. A sentença que está marcada negativamente sobre a tua vida, Deus hoje cambia essa sentença. Amém. E entrega o inimigo em tuas mãos. Amém. Deus tem o poder para ser como isso com Mardoqueu e o povo judío. Eu quero invitar-te a poner de pé, por favor. Deus ha bendecido tanto aquela vida de Esther e de Mardoqueu, que havia um decreto do rei, que Amã foi usado para ser isso, para que destruíra todos os judeus. E Deus usa, Deus tem seus meios, seus caminhos, para bendecir a vida de cada um. Aqui foi Esther e Mardoqueu.
Deus usou Mardoqueu para que Esther fuera reina. E Deus usou a vida de Esther para que Mardoqueu fora príncipe. Deus usou. Então, Mardoqueu de la horca, ele foi para o palácio. De aquilo que estava determinado para a vida de ele, aquilo que foi de sofrimento, aquilo que ia exterminar com a vida dele, Deus sacou essa situação para a glória dele, para levantar Mardoqueu. E aqui na história habla que o rei, depois, Esther uma vez mais entra na presença do rei e pede para o rei revogar o decreto que havia para destruir todos os judeus. Porque ela era uma judia. E ela declara a palavra: eu não posso, ser uma judia, ver meu povo perecer. Não posso ver meu povo sendo morto. Então, se há graça em tus olhos, rei, se te aplace, quita, revoga esta lei. E que Deus isso? O rei quitou, digo, assim será. Ha hecho outra carta, ha dado el anillo, quitou o anillo de seu dedo e dijo: vosotros los judíos escrevis, e aqui está a ceia, vai ser revogada. Não vas a morrer mais, nenhum de vosotros. Tu pertenece a Deus, querido. Tu família pertence a Deus, o povo de Deus, o povo elegido por Deus. E nenhuma maldade, nenhum mal vai tocar em tua vida e na vida de tua família. Porque tu eres perteneciente do povo de Deus. E aqui, todo aquele que havia passado, Deus cambia a história. Deus leva Mardoqueu para viver em los palácios. Interessante que Deus é rei da casa que era de Amã para Esther bendecir a vida de Mardoqueu. Então, se a casa que vivia Amã, agora passa a viver um homem que se chama Mardoqueu. Amém. Glória a Deus. A roupa que vestia Amã, agora passa a vestir Mardoqueu. Glória a Deus. O anillo que tinha na mão de Amã, agora passa para a mão de Mardoqueu. É assim que Deus faz. Quando Deus quer honrar tua vida, Ele lo faz. E não há nada, nenhum inimigo, nenhuma situação que te impede. Mas tu e eu necessitamos tomar uma atitude. Necessitamos. E a Bíblia nos conta, para terminar, depois de todo isto, de toda esta dificuldade, de todo este sofrimento, e nos últimos capítulos, a Bíblia habla que o povo de Mardoqueu foi transformado de tal maneira que todo aquele luto, espírito de luto, sofrimento, foi transformado em gozo e alegria. Amém. Todo o teu sofrimento, toda a tua tristeza, Deus vai transformar em gozo e alegria. Porque Ele quer bendecir tua vida. Amém. E no final de todo o capítulo, Deus usa a vida do rei Assuero para exaltar a vida de Mardoqueu. Deus deu o rei, deu para Mardoqueu o segundo posto de seu reinado. Ele era a segunda pessoa de todo o reinado de rei Assuero. É isso que Deus tem para mim e para ti. Bajo a glória de Deus, tu eres um sacerdote de Deus. Aleluia. Tu eres um príncipe e uma princesa de Deus. Confia no Senhor. Toma esta palavra para tu vida, tu coração. Que Deus quer levantar tu vida, Deus quer honrar tu vida. E Deus está cambiando tu vida, tua história. Eu declaro sobre tu vida um câmbio radical.
sobre tu vida. Se tu crees, tu verás a glória. Quero invitar-te a cerrar tus olhos, vamos orar. Padre, nós outros te glorificamos nesta noite. Te damos toda a honra, toda a glória, Padre, porque Tu eres um Deus poderoso. Tu eres o dueño, Senhor, de nossas vidas, Padre. Tu nos elegiste, Tu nos escorrió. E Tu eres quem livra, Senhor, nossas vidas de las manos, Senhor, de nosso adversário. Tu eres quem corona, Senhor, nossa cabeça. Tu eres quem cambia nossas vestiduras. Tu eres quem põe nossas vidas, Senhor, no mais alto, ó Deus. Por isso nós outros te glorificamos nesta noite. Pai, eu quero, Deus, nesta hora declarar uma palavra sobre a vida de minha irmã e de minha irmã, Senhor. Pai, que esta história, Senhor, que eles estão vivendo, que eles já viveram, Deus, Tu toma, Senhor, hoje. E Tu cambiarás, Senhor, o destino da vida deles, porque Tu já entra na história, Senhor, e Tu eres quem vai honrar, ó Deus, Tu eres quem vai, ó Deus, fazer a transformação necessária na vida de cada um, Senhor, de cada família, ó Deus, e eles, Senhor, vão se alegrar, vão sentir gozo, Senhor, que Tu, Senhor, vai ser na vida deles, Senhor. Pai, eu declaro uma semana de vitória. Eu declaro, Senhor, que Tus filhos sejam mais que vencedores, Senhor. E que Satanás uma vez mais seja avergonçado, Senhor, na vida deles. Porque maior é o que está em nós outros do que aquele que está no mundo. Nós outros te alabamos e te glorificamos em nome de Jesus. Vai dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Podemos tomar o nosso assento. Eu quero chamar aqui o diácono Mário.